Olá, como você está? Por acaso você está passando por tempestades em sua vida? Você está enfrentando momentos difíceis e você não sabe o que fazer, não sabe o caminho a tomar, não sabe qual direção seguir. Jesus tem um recado para você. Preste bastante atenção. Farei uma leitura aqui no livro de Mateus, no capítulo 8 e no versículo 23. Veja o que diz esse texto. Presta bastante atenção porque Jesus quer falar ao teu coração neste momento. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Porém ele estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e os mar lhe obedecem? E disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Você prestou atenção nesse texto? No primeiro versículo que nós lemos, diz assim, o primeiro versículo, o versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem entrou no barco? Foi Jesus. Jesus, ele entrou no barco. E os seus discípulos o seguiram. Provavelmente você que está me vendo e me ouvindo neste momento, um dia decidiu seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é verdade? Então você também entrou no barco, como os discípulos o fizeram. Jesus foi à frente, foi o primeiro, e os discípulos foram depois. Através de uma mensagem, de uma pregação, através de alguma maneira, Deus alcançou você. E Jesus, com sua sabedoria imensa e com seu amor imenso, tocou o teu coração. E você decidiu seguir os ensinamentos de Cristo. Com muita alegria, com muita felicidade, com muito entusiasmo, começou a caminhar. Mas você imaginou que encontraria somente coisas boas no caminho. Você não imaginou que encontraria o caminho estreito, apertado, difícil de caminhar. E você está caminhando com Cristo. Os discípulos estavam nadando com Cristo no barco, estavam no barco com Cristo. Mas de repente sobreveio a eles ventos de todos os lados. O mar se levantou, se revoltou e o barco enchia de água. E eles ficaram com medo. Os discípulos ficaram com medo de morrer, com medo de perecer. Você também está caminhando com Cristo, você está no barco com Cristo. E o mar estava calmo, mas de repente ele se levantou e ele se revoltou contra você. E no momento que você se encontra, você não sabe qual a direção seguir, qual caminho seguir. Você está perdido, desorientado, sem saber o que fazer. Você está com medo da conta, com medo da doença, com medo da ação judicial, com medo do casamento ser destruído, com muitos medos no teu coração. Mas o medo é algo terrível para nós. O medo significa que não existe fé. O medo é o contrário da fé. E se você está temeroso, se você está com medo, eu quero dizer para você que Jesus diz da sua palavra mais de 300 vezes: não temas, não tenha medo. Por que será que ele repetiu tantas vezes isto? É porque é muito importante não temer, ter bom ânimo e não temer. Quando você teme, você está dizendo que ninguém está te protegendo, que ninguém está cuidando de você e que você não é capaz.
Por que você está com medo da doença? É porque você acha que você não é capaz de vencer essa doença. Por que você está com medo de amanhã não ter o alimento? É porque você está achando que você não tem capacidade de amanhã conseguir o alimento. Quando você está com medo, você está dizendo que Deus não está cuidando de você. Porque ainda que você não tivesse a capacidade por algum motivo físico ou doença, Deus ele é capaz de sustentar você aonde você está. E aquilo que você acha que você não pode fazer, mas você pode, porque Jesus disse que tudo é possível. Você pode. Mas se você não acredita no teu potencial, se você acreditar no potencial de Deus, Ele cuida de você. Os discípulos, quando viram as águas entrando no barco, o mar revolto, eles ficaram com medo, eles temeram. Mas eles fizeram uma coisa que é muito certa para aqueles que têm medo, para aqueles que estão no momento de dificuldade, estão duvidosos, eles estão com medo, eles buscaram Jesus. Clamaram por Jesus. Jesus estava naquele barco, ele entrou naquele barco para atravessar o lago, ele iria atravessar aquele lago. Os ventos não iriam afundar aquele barco. Não iriam, os ventos não iriam afundar, os mares não iriam se revoltar ao ponto de afundar aquele barco. Mas os discípulos estavam com medo, Jesus estava dormindo, porque ele estava tranquilo, ele sabia que chegaria ao destino. Mas os discípulos estavam com medo. Mas o que acontece? Quando nós temos medo, quando nós achamos que nós não temos condições, que não há outra maneira, existe uma coisa que nós podemos fazer ainda: clamar por Jesus. Clama a Ele, busque a Ele. Se você está com medo, se você está indeciso, se você não sabe o que fazer, Ele está pronto para te ouvir e te ajudar. Quando Pedro viu Jesus caminhando pelas águas em outra ocasião, ele disse: se és tu, Senhor, permita-me ter contigo sobre as águas. E Pedro começou a caminhar sobre as águas, porque Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Mas quando Pedro olhou para os ventos, olhou para o mar, ele teve medo e começou a afundar. Mas quando ele começou a afundar, ele disse: Senhor, socorre-me. E Jesus foi lá, segurou a Pedro e levantou ele, e os dois caminharam sobre as águas até o barco. Se você está com medo e se você está se afundando, clama ao Senhor, que Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Os discípulos com medo foram lá e clamaram por Jesus, acordaram Jesus. Jesus se levantou sereno, tranquilo e calmo. Repreendeu o mar e os ventos. O mar se aquietou, os ventos se aquietaram e houve grande bonança. E os discípulos ficaram admirados. Mas a primeira coisa que Jesus fez antes de repreender o vento, nós vimos agora de pouquinho. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhes disse, Jesus disse, e ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Porque você tem medo, homem de pequena fé? Quando fala homem, não quer dizer do gênero homem, o masculino, não. Quer dizer o gênero humano. Por que você, ser humano, tem tão pouca fé? Por que você, ser humano, tem tão pequena fé? Eu fiz você a minha imagem e a minha semelhança. Eu te dei o domínio da terra e você tem medo. Por que você tem medo? Eu disse que estaria com você todos os dias. Eu disse que deixaria anjos ao teu redor para te proteger, para cuidar de você. E por que você tem medo? Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não te assombres e tenha bom ânimo. Eu sei que a situação é difícil. E muitas vezes nós olhamos para o problema e ele fica muito grande diante dos nossos olhos. Quando nós olhamos para uma muda muito pequenininha, lá no bercinho, bem pequenininho, acabou de germinar, aquela sementinha, uma pequena muda. A gente olha para ela
e não consegue ver nela uma grande árvore, nós vemos uma muda. Mas quando Deus olha para aquela muda, Deus não vê apenas uma muda, Deus vê uma árvore frutífera cheia de frutos. Isso é fé. Fé é a capacidade de você ver aquilo que os seus olhos não vê. Fé é uma certeza absoluta de que tudo vai dar certo da maneira que você imaginou. Isso é fé. E se você tem essa certeza, você não vai ter medo. Se você tem a certeza que você vai estar passando o final de ano que vem com sua família, se você tem essa certeza dentro do teu coração, por que você vai ter medo de morrer antes? Se você tem a certeza que você vai passar no concurso, ou você vai ser valorizado no teu trabalho, por que você vai ter medo? Você não vai ter medo a partir do momento que você tenha fé. Mas se a fé está te faltando neste momento, Jesus te diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda desconhece. Esse é o Deus que criou os céus e a terra. E não pense você que Deus está tão longe que não pode ser alcançado. Não, esse é um engano muito grande que nós temos. Deus, ele está em todos os lugares. Deus está em todos os espaços. Deus está em todos os tempos, em todos os momentos. Deus está em tudo. Deus é a essência da vida. Ele está pertinho de você, te envolvendo neste momento. Clama a Ele. Busca Ele. E você vai ver o milagre que vai acontecer na tua vida. Deus te ama muito. Deus acredita em você. Deus sabe que você é capaz. Então, siga em frente. Apenas marche. Moisés, quando levava o povo, e eles estavam no deserto, de um lado rochas, de outro lado o mar, e atrás dele um grande exército furioso. E ele clamou a Deus. E Deus perguntou: por que clamais a mim? Fere estas águas. Moisés tocou nas águas, o mar se abriu e o povo passou. Se necessário for, Deus abre o mar. Se necessário for, Deus envia anjos para trazer o alimento. Envia o maná do céu. Água brota da rocha, mas aquele que confia no Senhor não perece. Pega esta palavra para você. Deus está perto de você. Deus não está longe. Talvez você veja um silêncio enorme e diz: eu estou sozinho. Não. Os discípulos estavam no barco. Jesus estava com eles. Jesus estava dormindo. Porque Jesus tinha certeza que iria atravessar. Os discípulos não tinham a mesma certeza. Talvez você fale: meu Deus, eu não sei o que fazer. Não vai ter jeito. E Deus, eu estou sozinho. Não estou vendo o movimento de Deus aqui. Mas é porque Deus está tranquilo, porque Ele sabe que tudo vai dar certo. Deus está vendo lá na frente, você que não está conseguindo ver. Os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava com os discípulos. Mas os discípulos estavam apavorados, morrendo de medo, com medo de perecer. Jesus estava dormindo, tranquilo. Você não consegue ver Deus. É porque Deus sabe que você vai conseguir ultrapassar essas dificuldades, esses obstáculos que se levantaram. Deus acredita em você. Deus consegue ver além deste momento presente. Você vai vencer. Toma posse. Acredite que você pode. Acredite que você é capaz, que você consegue. Acredite que você não está sozinho, que Deus está contigo. Em todo momento, a todo instante, protegendo, cuidando. Mas tem uma coisa: se esforça para fazer o seu melhor. Se esforça para fazer o seu melhor. E Deus sempre vai ser contigo. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.